fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo no canal. Antes de qualquer assunto ou informação, peço para que você se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações e faça parte comigo dessa nova história da gente falar do Vasco aqui. Argentina Hotel, esse vídeo é um oferecimento do Argentina Hotel, o telefone aqui embaixo. Caso você se hospede no hotel, ligou para o telefone aqui embaixo, assistindo o canal Vasco Connection, vai receber um baita de um desconto. Valeu? Vamos de assunto, informações aqui, vamos falar sobre o planejamento 2022 que continua atrasado no Vasco. O Vasco corre atrás de um homem forte para o futebol a todo momento, novos jogadores pintando na colina. E vamos falar também sobre a reunião, né, da Carol Pfeiffer com as organizadas do Vasco. Olha, o Grêmio estaria rebaixado, hein? Vamos lá, vamos de assunto aqui, sem mais assuntos, né, no plural, sem mais delongas aqui no canal. Gente, o Vasco busca e quer anunciar esse homem forte do futebol a qualquer momento, a todo instante. Encontra dificuldade, Eduardo? Sim. Entrou em pauta no Vasco, isso deve acontecer, e o nome da vez agora seria o de Nilton Drummond, com passagens pelos clubes gaúchos, clubes importantes, está parado, então facilita a negociação com o Vasco. Já trabalhou no Vasco em 2018, junto com o próprio Pelaipe, mas não fizeram muita coisa na frente do Vasco. Isso por quê, Eduardo? Olha, talvez falta de grana. Na época do Campelo, Fred Lopes, que era o seu vice-presidente, e o Vasco não conseguiu avançar com esses dois profissionais à frente do clube. Então, o Vasco precisa, a todo instante, em todo momento, entender que essa temporada vai ser a mais difícil da história do clube, a temporada 2022. Nós tivemos o pior ano, né, que é o ano 2021, e nós teremos a 2022, que vai ser a pior temporada do Vasco, eu não tenho dúvida. Eu, falando por mim, Eduardo. Isso por quê, Eduardo? Gente, o Vasco permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Você recebe novos clubes querendo subir, tipo o Grêmio, está praticamente rebaixado. Dificilmente o Grêmio sai da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. E jogar contra o Grêmio, que não vai desmontar esse elenco totalmente para a temporada 2022, alguns jogadores vão permanecer porque tem contrato com o Grêmio, é difícil, vai ser uma temporada complicada para o Vasco. O Vasco vai jogar, por exemplo, com a Chapecoense lá, com o próprio Grêmio lá. Então, assim, essas situações que estão acontecendo, a diretoria precisa abrir logo, de vez, seus olhos e fortalecer não só o departamento de futebol, mas o campo também, né? A questão do campo também. Fala, pô, eu preciso ter jogadores bons nomes, jogadores que cheguem, entrem em campo e joguem, façam a diferença. E isso está muito atrasado dentro do Vasco. O Vasco sondou o atacante Edu, Eduardo. Olha, um excelente atacante, ganha cerca de R$70 mil no Brusque, né? Foi artilheiro da Série B, é vascaíno, que facilita muito a vida do Vasco, é o amor dele pelo Vasco, facilitaria muito, né? Claro, tem o seu empresário ali atrás, mas ele já falou diversas vezes que gostaria de jogar no Vasco. Eu acho um bom nome, né? Então, estou falando também no William Formiga, também lateral esquerdo. Começam a surgir nomes, né? E, esse William Formiga é um lateral assim, mediano, na minha opinião. É um lateral ali nota 5. Não é bom nem ruim. Fez um campeonato, jogou a Série B pelo Vila Nova. Então, assim, o goleiro deles é bom. Assim, agora, o Vasco precisa pensar mais alto. O Vasco precisa olhar para jogadores, mercado. Olha, um bom nome, eu acho o Vitor Luiz, né? Do Palmeiras, passou pelo Botafogo. Eu acho um bom nome para jogar na posição. O Vasco disputar, principalmente com o Riquelme, que é o dono da posição. Ninguém vai tirar essa vaga do Riquelme, a não ser que haja
uma venda do Riquelme e tal, que seria muito prematuro agora, muito prematuro. Vender o Riquelme agora seria uma das piores burradas do Vasco, tá certo? Assim, esse é meu pensamento. Por isso eu peço aqui a sua opinião, beleza? Então o Vasco correndo contra o tempo. O Fernando Praz seria um nome também. Não saiu da pauta do Vasco, não. Fernando Praz continua, tá certo? Negociando com o Vasco, conversando com o Vasco. Agora, o cargo do Fernando Praz no Vasco hoje. Olha, pessoal, sendo sincero com vocês hoje, não tem como precisar. Não tem como precisar. Olha, o Fernando Praz vem para exercer determinada função dentro do Vasco. Agora, nesse presente momento, nesse instante, não. E isso é fato, né? A questão envolvendo também um assunto que me chamou muita atenção ontem, da Carol Pfeiffer se reuniu ou tal, teria se reunido com as torcidas organizadas do Vasco. Ela disse um tempo atrás que ela queria conhecer, conversar com os torcedores para saber, né, questões relacionadas aos produtos do Vasco, o que o torcedor consome, né? Mas sabemos também que para ter esse tipo de conversa com as torcidas organizadas do Vasco, existiria uma cobrança da parte dos torcedores também. É claro que os torcedores iam cobrar um elenco mais forte, um elenco melhor, o elenco à altura do Vasco, porque esse elenco passado, esses jogadores que saíram mal montados, olha, feio demais. Mudando de assunto, uma situação que me chamou muita atenção, e daí eu responsabilizo demais o senhor Alexandre Pássaro pelo rebaixamento do Vasco, sim, que surge mais um nome aqui, retornando para a colina, o Carlos Brasil, que sempre foi um excelente profissional nas categorias de base, trabalha muito bem nas categorias de base. Quem assiste os vídeos aqui e tal, nós sempre o elogiamos, sempre cuidou muito bem da base do Vasco, é vascaíno, mas passou pelo rival, mas é um vascaíno de raiz, de sangue. Foi para o Corinthians, porque treta com Alexandre Pássaro. Ou seja, o que esse camarada fez no Vasco foi destruição, desunião, desordem, uma prepotência fora do normal. Então, assim, ele, eu repito aqui, esse relatório ridículo dele aí, isso não tem nem que ir. Olha, tá aqui, tem que fazer, é obrigação. Tu era empregado do Vasco? Beleza, tá aqui o relatório, obrigado pela oportunidade. E sumir, parceiro. E sumir. Do mais, ninguém sente sua falta. Tá certo? Tá aí mais um nome que saiu por desentendimento com Alexandre Pássaro. Então esse absurdo que a diretoria do Vasco não enxergou e que nós, a galera tá falando, ninguém vai falar isso à toa. Funcionários não vão reclamar à toa do Alexandre Pássaro. E uma das minhas perguntas, que eu fiz para ele numa das coletivas, eu falei, você não acha que esteja faltando alguém de vestiário junto com você para exercer determinada função? Ele pergunta para o Castan, já não tem personalidade, né? Isso é falta de personalidade. Pergunta para o Castan, pergunta para o Cano, se tem faltado isso no Vasco, meu amigo. Isso é falta de personalidade. Você tem que assumir a bronca e falar, não, acho que não, ou acho que sim. Isso é hombridade, humildade. Fala, preciso sim, sou muito novo, errei, dei umas caneladas aqui, a torcida do Vasco não merecia, eu errei demais. Então, senhor Alexandre Pássaro, você é o responsável, tá? E eu miro direto em você, sabe? Responsável maior é quem contratou, né? Quem te contratou. Porque a responsabilidade é maior de quem contrata, sabe? E de quem manda embora também, porque tiveram a oportunidade de te dispensar. Então, você só deu canelada na frente do Vasco. Então, gente, são notícias em que o Vasco precisa dessas informações para ontem. Novos jogadores, um homem forte para o futebol, sabe? Vice de futebol. O Vasco precisa montar essa espinha dorsal para seguir uma temporada mais tranquila. Mais tranquila que eu digo olha, vou falar com o vice-presidente de futebol. Olha, vou falar com o homem forte do futebol.
Olha, vou conversar com o técnico. Ah, o Zé Ricardo está lá no Catar, resolvendo os seus problemas e voltando para o Brasil. Pô, maneiro, tá motivado para trabalhar no Vasco. Boa sorte para o Zé Ricardo à frente do Vasco, que ele tenha voz para pedir jogadores, contratar jogadores, trazer jogadores que representam a altura do Vasco, sabe? Que possam representar a instituição de maneira firme. Porque tá faltando gente, hein? A barca tá pequena ainda, hein? Vamos continuar mandando embora. A torcida não quer preocupação para a temporada 2022, não. Então vamos seguir, vamos continuar. É planejamento, tá tudo muito devagar. Não sabe, repito aqui, estou sendo muito repetitivo com os vídeos aqui, mas tem que falar. O Vasco não sabe ainda, não foi divulgado, nem surgiu em lugar nenhum, onde vai ser a temporada 2022, pré-temporada. Desculpa, pré-temporada 2022. Então é isso. O Vasco precisa acelerar com o planejamento. Beleza, galera? Então você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Mais notícias hoje aqui, durante o dia, no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari. Deus abençoe a semana de todos. Beijo no coração e saudações vascaínas.